Neste vídeo, vamos ver sobre o processo de incorporação de fundos imobiliários. A partir do final de 2023, nós tivemos vários processos de incorporação e, bem provavelmente, vamos ter muito mais ainda, né? Bom, neste vídeo, então, nós vamos ver os fundos imobiliários que passaram pelo processo de incorporação. Nós vamos ver também como é este processo de incorporação. Nós vamos ver algumas dúvidas, né? E nós vamos pegar aqui um exemplo com a incorporação de MGFF11, né, para ver como que é esse processo. E depois, para finalizar, nós vamos ver como será feito no Ciro, né? Porque o Ciro ele faz esses processos, esses eventos corporativos e faz tudo automático, tá? Bom, então vamos lá. Atenção, usuários do Ciro. Então, quem utiliza o Ciro precisa dar uma olhada nessa lista de fundos imobiliários que passaram por incorporação e verificar se vocês têm algum ou alguns desses fundos imobiliários, tá? Por quê? Porque esse processo de incorporação de fundos imobiliários, ele passou a virar uma febre aí a partir do final do ano passado. Então, é uma coisa recente, é uma coisa nova, tá? E então eu precisei de um tempo aí para ler os comunicados, ver como é que funcionava esse processo de incorporação de fundos imobiliários, ir atrás de informação a respeito do tipo de imposto de renda retido na fonte, tá? E eu só implementei os dados aí da incorporação nos eventos corporativos recentemente, tá? Então pode ser que você já tenha aí atualizado algumas notas, né, depois do, por exemplo, MGFF11, que a data foi 30 de janeiro, bem provavelmente teve alguém aí que passou batido nessa data aí, tá? Não executou a incorporação e está com o MGFF11 ainda na carteira, tá ok? Então dá uma olhada. Quem verificar que não executou ainda a incorporação, vai ter que voltar a um backup, né? Lá na pasta Ciro Backup e fazer novamente, tá? Infelizmente vai ter que lançar todas as notas novamente, tá ok? Os fundos imobiliários que passaram por esse processo de incorporação. Então, em 30 de janeiro de 2024, MGFF11 passou pelo processo de incorporação. No dia 31 de janeiro, o NEF11. Depois, em fevereiro, nós tivemos BLMC11, BLMR11, MORC11, MORI11 e MCHF11. Então, bem provavelmente, nós vamos ter ainda vários outros fundos sendo incorporados por outros, tá? Bom, basicamente, nós temos esse processo de incorporação. As administradoras, elas precisam divulgar qual que é o preço de venda, porque quem tem, por exemplo, MGFF11, a administradora ela divulga o preço de venda, né, no caso R$ 72,94. Então, o cotista ele precisa fazer a alienação, a venda de MGFF11 por este preço, tá? E o administrador também informa que este cotista vai receber cotas de um outro fundo, né, que é um fundo incorporador, tá? De acordo com o fator, e também vai receber um valor em dinheiro. Geralmente esse valor em dinheiro aqui é uma reserva para o administrador fazer o recolhimento de imposto de renda retido na fonte, tá? Então ele pede um prazo para os cotistas informarem o preço médio, né, do fundo, o preço pelo qual ele pagou, né? E em cima desse preço, de acordo com se é, por exemplo, abaixo desse valor de R$ 72,94, ele vai apurar o lucro e vai recolher o imposto de renda e descontar desse valor, tá? Então, se o cotista pagou, por exemplo, R$ 80, R$ 90,
ele não vai ter imposto de renda, porque ele está tendo prejuízo. Tá? Então, quem vai ter imposto de renda a pagar? Quem tiver esse valor, quem comprou por um valor abaixo de R$ 72,94. Tá? Então, quem pagou 70, 60 reais, o administrador vai calcular o imposto de renda retido na fonte e vai descontar desse valor. Tá? Aí, descontando esse valor, o restante ele vai depositar na conta do cotista. Tá ok? Bom, todos esses valores aqui, o administrador que informa. Tá ok? Bom, então como que é o processo de incorporação? O administrador informa, então, o preço de venda do fundo incorporado. 2. O caso o cotista apure lucro com esta venda, o administrador recolherá 20% de imposto de renda retido na fonte e depositará o restante na conta do cotista. 3. O cotista receberá cotas do fundo incorporador de acordo com o fator de conversão. E 4. O preço dessas novas cotas do fundo incorporador recebidas pelo cotista é equivalente ao preço de venda do fundo incorporado menos o valor bruto em dinheiro recebido. Tá ok? Então, qual que é o preço de, por exemplo, de VGHF11? Se o cotista recebeu este valor aqui, tá? O preço de venda, ele vendeu MGFF11 por R$ 72,94, tá? Então, qual que é o preço de VGHF11? É esse preço, como o cotista recebeu este valor, a diferença vai ser o preço dividido por este fator aqui, nós vamos saber o valor de VGHF11, tá? Então, aqui é o mesmo caso para todos esses processos de incorporação dos outros ativos aqui, dos outros fundos imobiliários, tá ok? Bom, dúvidas. Qual a data para a venda do fundo incorporado? Bom, primeiramente, a B3 não informa uma data ex, tá? Ela informa, por exemplo, que o fundo MGFF11 ele deixou de ser negociado no final de 2023. Tá? Isso aí a B3 informa. Tá? Agora, depois que este fundo ele deixou de ser negociado, o administrador ele tem um prazo, ele dá um prazo para os cotistas informarem o preço médio de compra, tá? E aí, se o cotista ele não informar o preço de compra, o preço médio de compra, o administrador, aliás, ele vai pegar a menor cotação histórica, ou seja, se o cotista não informar o preço médio, ele vai pagar o imposto de renda maior. Tá ok? Bom, então qual que é a data para a venda do fundo incorporado? Então, o administrador dá esse prazo, né, mais ou menos de 30 dias, para o cotista informar o preço médio. Tá? Ao final aí desse prazo, o administrador vai calcular o imposto de renda de cada cotista, fazer o recolhimento e aí ele vai proceder com a incorporação. Então, a data, apesar de ninguém falar assim oficialmente, nem a B3, nem o administrador, nem o fundo, ninguém, tá? A gente vai ter que assumir a data para a venda como sendo a data deste aviso final do administrador, né? Depois que ele faz o cálculo de imposto de renda, tal, aí que a gente vai assumir esta data aí como a data para a venda, tá? Bom, outra dúvida, está correto o administrador recolher o imposto de renda? Então, gente, nós vamos pegar aqui, tá? A lei número 9.779, de 19 de janeiro de 1999, tá?
aqui no artigo 18, nós temos o seguinte: os ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação ou no resgate de cotas dos fundos de investimento imobiliário por qualquer beneficiário, inclusive por pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência de imposto de renda alíquota de 20%. Tá? Então, o imposto de renda retido na fonte que o administrador está recolhendo é de 20%. Tá? Então, aqui, ele está falando de alienação ou no resgate de cotas. Tá? Alienação é quando o cotista ele compra e vende. Tá? Então, quando ele vende, ele faz a venda e fez a alienação desse fundo imobiliário. Agora, resgate de cotas, a gente vai subentender como sendo quando o fundo é liquidado. Tá? Então, por exemplo, o fundo tem uma duração de 10 anos. Ao final desses 10 anos, o fundo vai ser liquidado. Tá? Então, resgate das cotas. O cotista ele não vendeu as suas cotas. Então, ele foi liquidado e aí no resgate, na liquidação dessas cotas, o imposto de renda também vai ser de 20%. Tá? Bom, então, na fonte, no caso de resgate. Tá? Então, no caso de liquidação. Tá? Então, na fonte quer dizer o quê? Imposto de renda retido na fonte. O administrador recolhe imposto de renda retido na fonte. Tá? Então, é o administrador quem recolhe esse imposto de renda, não é o cotista. Tá? As mesmas normas aplicáveis aos ganhos de capital ou ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável nos demais casos. Tá? Então, aqui ele está falando o seguinte, que no caso de alienação, quando o cotista ele compra e vende o fundo imobiliário, 20%, né? E o cotista vai aplicar as normas de ganho de capital, né? Nos demais casos aqui, neste caso. Tá ok? Bom, agora vem uma coisa interessante, né? O artigo 19. O imposto de que tratam os artigos 17 e 18 será considerado antecipação no devido, tal. Agora, aqui que vem um negócio interessante, que vai interessar para a gente, tá? Então, esse imposto de renda retido na fonte, ele vai ser considerado tributação exclusiva nos demais casos. Tá? Quais são esses demais casos? No caso de resgate de cotas dos fundos imobiliários. Tá? Então, o administrador, ele está considerando o quê? Ele está considerando que a responsabilidade do recolhimento deste imposto de renda retido na fonte é dele. Tá? Então, ele não quer ter, por exemplo, a Receita Federal no futuro aí, bater na porta dele e falar, ó, aquele fundo imobiliário que vocês incorporaram tinha que ter recolhido imposto de renda retido na fonte e vocês não recolheram. Agora, quem vai ter que pagar é o administrador, não é mais o cotista. Tá? Então, a responsabilidade é do administrador. Tá? Pelo menos ele não quer ter essa surpresa aí no futuro, né, de ter que pagar imposto de renda que ele não recolheu. Então ele vai recolher. Tá? Agora, ele recolhendo esse imposto de renda retido na fonte, a lei diz que essa tributação é exclusiva. O que quer dizer tributação exclusiva? Quer dizer que o cotista, o investidor, ele não pode compensar e nem restituir este valor, este imposto de renda retido na fonte. Tá ok? Bom, então, vista a lei, então, está correto o administrador recolher imposto de renda retido na fonte? Bom, ele então, não querendo ter a Receita Federal batendo na porta dele, cobrando dele imposto de renda, então ele vai cobrar, sim. Ele vai cobrar porque ele acha que a responsabilidade é dele, tá?
E esse imposto de renda retido na fonte pode ser compensado ou restituído? Então, como nós vimos, é um imposto de renda retido na fonte exclusivo, então não pode ser compensado ou restituído. Tá ok? Bom, então vamos ver agora o exemplo de incorporação de MGFF11. Tá? Então aqui, o cotista, quantidade de MGFF11. O cotista, então, ele tem, por exemplo, 100 cotas de MGFF11. Tá? Esse cotista, então, ele pagou o preço de R$60. Valor total investido pelo cotista, R$6.000. Tá? Então, nós vamos ver agora, durante o processo, até o final do processo, que o valor total de venda é igual ao valor total recebido. Uma coisa, por exemplo, de uma negociação de um apartamento. Por exemplo, se você está comprando um apartamento de 500 mil e está colocando no negócio um outro apartamento de 350 mil e um carro de 150 mil, por exemplo. Tá? Então você está desembolsando 500 mil e está recebendo um apartamento no mesmo valor de 500 mil. Tá? Então, o valor total que você vendeu vai ser o valor total que você recebeu. Tá? Bom, então, preço de venda de MGFF11, R$ 72,94. Tá? Então, é um valor, esse valor R$ 72,94, o administrador que informa. Tá ok? Aqui, ó, MGFF11, tá? Então, comunicado aos cotistas. Os comunicados aí do administrador, ele informa todos esses valores, ó, R$ 72,94, vai receber VGHF11, tá? Vai receber o valor de VGHF11 é 9,29, tá? Dinheiro da amortização é 4,26, tá? O fator de proporção é 7,39. Ok? Então, tudo isso aqui, ó. Todos esses valores, o administrador que informa. Tá? Outro exemplo, BLMR11. Tá? Então, BLMR11, ó, vai receber o quê? RVBI11, montante de 7,79, tá? 7,42, as cotas de emissão de RVBI, tá? Fator de proporção 0,0858, fundo tal 0,37, aqui acho que é o dinheiro a receber, né? BLMR11, tá? Então todos esses valores aqui é o que nós vimos ali no comunicado. Tá ok? Bom, então voltando aqui MGFF11, preço de venda R$ 72,94. Então, o cotista que tem 100 MGFF11 comprou por R$ 60, ele vai fazer a venda, a alienação, por R$ 72,94. Tá? Então, se ele pagou R$ 60 e vendeu por R$ 72,94, ele teve um lucro de R$ 12,94, tá? Que multiplicado pelo 100 vai dar R$ 1.294. Tá ok? Bom, então em cima desse lucro, o administrador vai recolher o imposto de renda retido na fonte de 20%, que vai totalizar R$ 258,80. Tá? Agora, essas 100 MGFF11 que o cotista vendeu, ele vendeu por quanto? Total de 7.294. Tá? Então, o valor total da venda, que é esse aqui, ó, deve ser igual ao valor total recebido, que vai ser esse aqui, ó, que a gente vai ver, tá? Então, presta atenção no final, que aqui vai ter que bater. Tá? Bom, então o cotista ele vendeu por R$ 72,94, teve apurado o imposto de renda, aí a amortização, o pagamento em dinheiro
foi informado o valor de R$ 4,26. Tá ok? Então, 4,26 multiplicado por 100 dá R$ 426 reais. Só que o cotista ele não vai receber esse valor integral. Tá? Ele vai receber esse valor menos o imposto de renda. Então, vai ser depositado R$ 167,20 na conta do cotista. Tá ok? Bom, visto então a alienação e o cálculo do imposto de renda, fator de conversão para VGHF11, 7,39, pouco mais de 7,39. Tá? Então, simplesmente a gente vai multiplicar 100 cotas de MGF-F11 pelo fator. Tá? Então, a gente vai chegar aqui no valor de 739,3221. Tá? Então, inteiros, 739 vai para a carteira do cotista, do investidor. Tá? E a fraçãozinha que sobrou vai para o leilão de frações. Neste leilão de fração serão vendidas todas as cotas, todas as frações de todos os cotistas, e o dinheiro arrecadado será depositado proporcionalmente para cada cotista. Tá ok? Bom, então, esse cliente aqui, esse cotista recebeu 739 cotas inteiras de VGHF11. Tá? Agora, então, qual o preço de VGHF11? Porque se ele recebeu 739, ele precisa saber qual preço, por qual preço que ele vai considerar, né, o preço de aquisição. Né, para futuramente, se ele vender, ele tem que calcular o imposto de renda para pagar. Tá? Então, é 9,29. Tá? Esse valor aqui, ele é informado pelo administrador. Tá? Mas a gente também pode calcular esse 9,29. Como é que o administrador chegou nesse valor de 9,29? É simples, tá? É D menos E dividido por F. D, que é o valor por qual a gente alienou, menos E, que é o valor em dinheiro. Tá? Então, se a gente recebeu R$ 72,94 total e recebeu 4,26 em dinheiro bruto, esquece aqui o imposto de renda, tá? Tem que considerar o bruto. Tá? Então, a diferença dividido pelo fator, a gente vai chegar em 9,29. Tá? Quer ver? Igual este menos este dividido pelo fator. Olha lá. Tá? 9,29. Tá ok? Então, D menos E dividido por F. D menos E dividido por F. Aí chega em 9,29. Tá ok? Bom, o valor total de VGHF mais o dinheiro, 7.294. Tá? Então, nós recebemos inteiros mais frações a 9,29, mais o valor de 4,26, vai totalizar 7.294. Tá? Então, se nós vendemos a venda da MGF-F11 deu um total de 7.294, nós recebemos em VGHF11 e mais dinheiro o mesmo montante, tá? 7.294. Tá ok? Bom, agora, para finalizar, nós vamos ver aqui no Ciro. O Ciro é a minha planilha, que é o controle de imposto de renda e operações. Tá? Então, o usuário do Ciro, que tiver, por exemplo, MGFF11, nós vamos fazer aqui uma simulação, tá? Então, 100 cotas compradas a R$60, tá? Igual o exemplo aqui, tá? 100 cotas a R$60.
A data ela tem que ser menor que, se não me engano, 30 de janeiro de 2024, tá? Que foi quando o administrador divulgou o resultado final lá, tal, e aí a gente vai considerar a data ex aí da incorporação de MGF e F11 como sendo essa data aí, 30 de... deixa eu ver aqui. 30 de janeiro de 2024, tá? Então, para eu ver aqui o processo de incorporação sendo feito pelo Ciro, eu tenho que ter uma data menor que 30 de janeiro, tá? Então vamos considerar aqui 25 de janeiro de 2021. Ok? Bom, então eu tenho aqui então 100 cotas a R$60 no dia 25 de janeiro, tá? Bom, então o Ciro ele executa essa incorporação, não somente essa incorporação, todos os eventos corporativos de ações, tá? Agrupamento, desdobramento, cisão, tá? Inclusive o Ciro inclui aqui os proventos, tá? Automaticamente, tá ok? Bom, então eu tenho aqui então 60 cotas de MGF F11. Como é que eu executo a incorporação de MGF F11, tá? Então vou aplicar aqui no leitor de notas. Quem tem nota de corretagem faz a leitura em nota de corretagem, tá? Então se a nota de corretagem ela for do dia 30 de janeiro ou posterior, basta o usuário fazer a leitura da nota de corretagem que o Ciro já vai sair executando essa incorporação automaticamente, tá? Agora, quem não tiver nota de corretagem, pode utilizar esse botão aqui, eventos corporativos sem nota de corretagem, tá ok? Bom, então o Ciro ele vai baixar aqui todos os dados de eventos corporativos de 2024. Eventos corporativos atualizados, ok? Deseja executar os eventos corporativos até 10 de maio de 2024, tá? 10 de maio de 2024 foi a última sexta-feira, tá? Então o Ciro ele vai executar de 25 de janeiro de 2024 até 10 de maio de 2024, tá? Então todos os eventos corporativos, todos os proventos neste período aqui, ele vai executar, tá ok? Confirma que não há notas de corretagem às 10 de maio de 2024 para serem transportadas? Confirma. Aqui então, no dia 30 de janeiro, o Ciro encontrou a incorporação de MGF F11. Executar? Sim. Uma operação com 0,32 de VGHF11 foi incluída referente à sobra fracionária. Ok. Incorporação de MGF F11 executada. Passou por um processo tal. Eventos corporativos executados. Vamos fechar aqui o leitor de notas. Aqui na aba Proventos, automaticamente o Ciro então ele incluiu aqui a amortização, né, pagamento em dinheiro da incorporação 426,05, tá? E automaticamente ele incluiu 4 rendimentos de fundos imobiliários de VGHF11, né? Fevereiro, março, abril, maio. Tá ok? Então, esses 4 rendimentos aqui não tem nada a ver com o processo de incorporação, tá? São rendimentos aí que vieram depois. Tá ok? O Ciro então inclui todos eles automaticamente. Tá? Voltando aqui à aba Operações. Aqui então a gente pode ver que o Ciro automaticamente ele converteu MGF-F11 em VGHF11, ele colocou aqui a parte inteira, 739, e a parte fracionária, tá? É importante salientar que a parte fracionária de 0,32, ela também precisa ser alienada para apurar o ganho de capital,
tá? Muita gente ignora esse valorzinho aqui, tá? Mas o certo é alienar e apurar o ganho de capital, tá ok? Bom, aqui em comentário então, incorporação em 30 de janeiro de 2024, leilão fracionários, tá? Bom, vamos ver então na nossa planilha se bateu, né? 739 inteiros e 32 centavos a 9,29. 739 inteiros, 0,32 fracionários a 9,29. Tá ok? Então bateu. O Ciro fez certinho aqui. Tá? Bom, agora um detalhe importante em relação a este valor recebido referente à amortização, tá? Esse valor 426,05 aqui, 426,05, ó, 426, tá? Total em dinheiro a receber, 426, ok? Notem que ainda tem o imposto de renda, tá? Imposto de renda. Ou seja, o Ciro incluiu aqui o valor total, o valor bruto da amortização, tá? 426,05, tá ok? Agora, quando o administrador depositar o dinheiro, ele não vai depositar esse valor integral. Ele vai abater o imposto de renda, vai recolher o imposto de renda retido na fonte e vai depositar o restante na conta do cotista, tá? Então o cotista não vai receber esse valor integral, tá? Agora, é importante salientar que o usuário do Ciro, no caso do Ciro aqui, ele não pode alterar este valor da amortização, tá? Esse valor da amortização aqui tem que deixar do jeito que está aqui, tá ok? Então, o que o usuário do Ciro vai fazer? O que o usuário do Ciro vai fazer? Ele vai vir aqui na aba Encerradas e vai localizar a operação alienada de MGFF11, tá? Incorporação de 30 de janeiro de 2024. Ele vai atentar para as seguintes colunas: imposto de renda retido na fonte, né? O valor, e essa coluna imposto de renda, que vem a informação que é imposto de renda retido na fonte, tá? Essa coluna é importante por quê? Porque aqui no cálculo de imposto de renda, fundos imobiliários, como ele está informando que é imposto de renda retido na fonte, então aquela operação ela não entra mais nos cálculos de imposto de renda do mês, tá? Se não tiver aquela informação lá, o Ciro ele vai calcular e o usuário vai calcular o imposto de renda aqui de novo e o usuário vai acabar pagando duas vezes, tá? Então, aqui na aba Encerradas, precisa ter essa informação, imposto de renda retido na fonte, tá? Esse imposto de renda retido na fonte, o valor aqui, no caso, o usuário ele vai ver com o administrador qual o valor descontado. Ou simplesmente ele pega aqui, ó, esse valor aqui, bruto, 426,05, tá? E vê qual o valor que foi depositado na conta. E aí é só fazer uma subtraçãozinha aí, tira o valor que foi depositado, tá? E aí você vai chegar no cálculo do imposto de renda, tá? E aí você informa aqui, tá ok? Aí o Ciro ele vai ignorar, não vai mais calcular, ele não vai colocar mais essa operação de MGFF11 no cálculo de imposto de renda, tá ok? Por exemplo, ó, se eu apagar essa informação aqui, ó, aqui no cálculo de imposto de renda, aqui, ó, tá vendo? Ele calculou novamente, ó, 258,44, tá? Então precisa ter essa informação. Imposto de renda retido na fonte. Tá ok? Ó, então aqui
É só ver quanto que foi depositado, faz pega uma calculadora aí, vê qual que é o valor certinho, tá? E aí você informando aqui, o seu saldo vai bater certinho, tá ok? Bom, para finalizar então, vamos só conferir aqui essas informações aqui, os dados, né? 100 MGF F11 a R$60, ó, 100 a R$60, vendido 100 a R$ 72,94, 72,94, lucro de 1.292,25 e o 294. É que aqui no CIO ele está batendo as taxas, tá? Então tem algumas taxinhas aqui e tal, ele está batendo as taxas, tá? Bom, então tem imposto de renda aqui na fonte, que é importante, tá ok?